Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. As informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Novamente perguntamos de qual lindo lugar do nosso Brasil ou do mundo você nos dá o privilégio da audiência. Confira aí também se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E ainda participe do chat ao vivo. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro, onde participou de uma belíssima cerimônia de formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento. Seguindo o protocolo militar, a cerimônia contou com apresentações e discursos. O mar está na alma do marinheiro, assim como o amor à pátria está em todos os nossos corações. Primeiro, meu muito obrigado a Deus pela minha vida. E obrigado ao povo brasileiro, representado por vocês e que nos assiste aqui de forma remota, pela missão de conduzir os destinos desse imenso, querido Brasil. É uma honra estar aqui. É um orgulho, principalmente também por estar nessa terra maravilhosa chamada Rio de Janeiro, onde aprendi e muito nos bancos escolares e militares e onde eu fui projetado para o meio político. Prezados formandos, este é um momento que marcará a vida de cada um dos senhores, como marcou a minha e a vida também dos que estão aqui nesse palanque. É um degrau atingido, que demonstra e comprova a dedicação, o empenho e a renúncia de muita coisa para se conseguir uma formatura. Todos nós nos orgulhamos das nossas Forças Armadas. Nós, Marinha, Exército e Aeronáutica, o povo bem comprova que nós estamos no caminho certo e que nós somos os verdadeiros guardiões da nossa democracia e tudo faremos pela nossa liberdade. E é um motivo redobrado de satisfação para os seus familiares, ao verem seus filhos, verem seus irmãos, esposos e esposas atingindo esse objetivo. Vocês agora se espalharão por todo o Brasil, levando sangue novo da nossa Marinha para os quatro cantos dessa pátria maravilhosa. Temos certeza e confiamos nos senhores. E podem ter certeza, vocês são um grande exemplo para todos os brasileiros. Parabéns a todos por esse momento. Que Deus os proteja e ilumine ao longo dessa longa jornada por mar e por terra. Muito obrigado a todos. Ele era muito admirado pela opinião pública. Seu modo sério e responsável de lidar com temas do governo e responder questionamentos de repórteres fizeram-no reconhecido. Mas agora o governo resolveu extinguir o cargo de porta-voz da presidência, que era ocupado pelo general Otávio Rego Barros, desde o primeiro dia do atual governo. Dessa forma, o militar deixa o cargo e o governo. Há poucos dias, o general Otávio do Rego Barros foi para a reserva do Exército. Um dos rostos mais conhecidos do governo, Otávio foi chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e agora era responsável por ler os boletins oficiais do governo Bolsonaro para a imprensa. Católico, devoto de São Francisco de Assis, ele sempre se mostrou alguém discreto, sério e foi responsável por promover os cafés da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Rego Barros também esteve à frente da comunicação do Exército na gestão de Eduardo Vilas Boas e depois assumiu então o posto de porta-voz na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que teria sido uma jogada do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicar um artigo onde diz que errou ao defender a reeleição no Brasil para presidente, governadores e prefeitos e até estaria arrependido?
defesa que poderia ter sido para a sua... Aliás, quando ele defendeu foi para a sua própria reeleição, mas agora poderia estar aí fazendo a pose de arrependido para evitar a reeleição do presidente Bolsonaro. Quando ele defendeu, foi uma polêmica tremenda, com direito à acusação até de que teria comprado parlamentares para votarem favorável ao seu projeto. Jogada mesmo em que sentido, gente? Jogar verde para colher maduro. Diante da crescente aprovação do governo Bolsonaro e tantas tentativas infrutíferas da oposição em freá-lo, e sem saber mais o que fazer, quem sabe jogar a ideia no ventilador poderia render um debate que culminasse com uma eventual mudança na Constituição, terminando com a reeleição e assim Bolsonaro em 2022 sem reeleição. O artigo de FHC levou ao debate nas redes sociais e muita polêmica. E pelo sim e pelo não, seu partido até já teria insinuado que poderia sim buscar a retomada da discussão sobre o fim da reeleição no Congresso em uma ação já denominada nos bastidores da política como um movimento anti-Bolsonaro. Portanto, alvo claro e óbvio, o atual presidente Jair Bolsonaro. E, inclusive, quando a oposição vê seus índices de popularidade subindo cada vez mais, sugerindo uma reeleição de Jair Bolsonaro. Desde que foi instituída pelo próprio FHC em 1997, todos os presidentes que foram à reeleição foram reeleitos. Fernando Henrique Cardoso, em 1998, Lula em 2006, Dilma em 2014. Portanto, não só pela aprovação atual, mas se depender do retrospecto, Bolsonaro tem grandes chances de ser reeleito em 2022. Você acha que foi mesmo uma jogada de Fernando Henrique Cardoso? Posar de arrependido, jogar verde para tentar colher maduro? E neste momento da conjuntura, acha justo a possibilidade ser discutida para tentar segurar um segundo mandato de Bolsonaro? Ou seria bom se, ao invés de reeleição, Bolsonaro tivesse um ano a mais do atual mandato, ou seja, ficasse até o fim de 2023, 5 anos, portanto, no cargo, sem possibilidade de ser reeleito? O ministro da Economia, Paulo Guedes, estimou que a economia para os cofres públicos será de 300 bilhões de reais em 10 anos com a reforma administrativa. Guedes, avaliou que a proposta terá um curso relativamente suave no Congresso Nacional, com a aprovação ainda neste ano. É um número importante, disse Guedes, sobre os bilhões que serão economizados com a reforma, acrescentando que o cálculo foi feito de forma muito moderada. Paulo Guedes acrescentou que a última fase da reforma administrativa será um projeto de lei complementar do novo serviço público, estabelecendo um marco regulatório para as carreiras, com governança remuneratória e direitos e deveres. Paulo Guedes também mantém seu otimismo em relação à retomada da economia. Gastamos 10% do PIB para proteger os vulneráveis e expandimos o potencial de crédito em R$1 trilhão. Isso está empurrando a economia. Esperamos aprofundar as reformas para que, em 2021, o Brasil esteja de volta aos trilhos do crescimento sustentável, afirmou Guedes. Agora, já não há mais dúvidas de que o país tem, sim, todas as condições para sair da pandemia com força na área econômica. O que é muito bom, certamente. Agora, é crucial para a satisfação da população que os preços nos supermercados em itens como arroz, leite, carne, entre outros, de alguma forma, sejam contidos. Por quê? Se tem algo que é real, absolutamente real para o cidadão, para qualquer pessoa, para você, para mim, é a questão da saúde, que está ainda à flor da pele com o Covid-19, e a alimentação, é claro, que está diretamente ligada ao custo de vida. Então, há um sinal laranja de alerta e ele tem o formato, sim, do grão de arroz e está todos os dias nos alertando no prato na hora do almoço. Mas tem novidades sobre isso em Brasília.
O Brasil é o maior consumidor e produtor de arroz fora da Ásia. Segundo pesquisa realizada em 2019 pela Associação Brasileira da Indústria de Arroz, o brasileiro consome em média 34 quilos de arroz por ano. E justamente por ser um produto tão importante na mesa do brasileiro, o preço do arroz foi motivo de muito assunto nos últimos dias. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em entrevista à Rádio Gaúcha, disse que a taxa zero para a importação de arroz de países fora do Mercosul deve beneficiar os Estados Unidos e a Tailândia, que são países que produzem o mesmo tipo de arroz consumido no Brasil. É claro que outros países também produzem arroz, mas não o tipo que é consumido por aqui. A ministra falou ainda que não há risco de desabastecimento do produto no país, mas é importante ficar atento para que não haja abusos nos preços e nem escassez. Segundo ela, é hora de equilíbrio. Vale lembrar também que nesta quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro falou que se reuniu com representantes de supermercados que estão empenhados em baixar os preços dos itens da cesta básica. O presidente falou ainda sobre possíveis motivos que levaram ao aumento do preço do arroz, como, por exemplo, o prejuízo de produtores de arroz por mais de 10 anos, também o auxílio emergencial que aumentou o consumo e ainda sobre a alta do dólar, que aumentou também a exportação de arroz. Bem, o elevado preço do arroz, assim como outros itens da cesta básica, só confirmou uma coisa: economia também é vida. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E depois de confirmar a compra dos direitos de transmissão da Copa Libertadores América para a TV aberta, já iniciando transmissões com o jogo do Palmeiras, Silvio Santos quer tirar um nome de peso do jornalismo da Globo. Apesar de ter anunciado Márcia Dantas como substituta de Raquel Shirazade no SBT Brasil, a emissora de Silvio Santos sonha com um nome de peso à frente do telejornal. De acordo com o portal Na Telinha, uma jornalista da Globo está na mira de Silvio Santos. A Sandra Annenberg, uma das mais discretas, não é, gente? Queridas, inclusive, jornalistas da Globo, sempre bem distante de polêmicas desnecessárias, exageros. Aos 52 anos, Sandra estaria insatisfeita com a Rede Globo, que a tirou da bancada do jornal Hoje para colocá-la para dividir o comando do Globo Repórter com Glória Maria nas noites de sexta-feira. Ao que parece, a jornalista não vê chances de crescimento na Globo. No SBT, ela entraria com status de estrela jornalística, embora sempre esbanje humildade e carisma em suas apresentações. Movimentações, então, na televisão brasileira. E muita gente não quer mais nem ouvir falar de Lula. Mas temos, gente, uma eleição pela frente neste ano e os petistas querem aproveitar o horário de TV dos candidatos do PT às eleições municipais de novembro como espaço para Lula amplificar suas críticas ao governo federal. Portanto, você não vai gostar nada disso. Se você não gosta do petista, vai acabar se deparando com ele no horário eleitoral do PT nas eleições municipais. E ele continua mandando no partido. Por sua ordem, o PT terá um número recorde de candidatos nas cidades com segundo turno, 85 em um total de 95 municípios. Se terão sucesso diante do retrospecto petista nos últimos anos, com corrupção, escândalos e tal, é outra história. Retrospecto que deverá ser ignorado, é claro, completamente, já que o objetivo dos petistas é usar os programas eleitorais para criticar setores do governo Bolsonaro em temas relacionados à economia, democracia, ambiente, saúde, educação e cultura. A presidente do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, diz que o plano é debater com a esquerda e oposição ao Bolsonaro para uma reconstrução. Do que será? Do PT? Da oposição? De Lula? Não se sabe ao certo diante de tantos autodestruimentos, tanto do PT, lideranças, Lula, enfim, e da oposição. E para isso, o ex-presidente condenado na Lava Jato, Lula, já está gravando vídeos para os candidatos petistas. Resta saber até onde está a capacidade de convencimento do petista. Será que consegue mexer, por exemplo,
com a sua opinião? O Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizaram buscas na Prefeitura do Rio, na casa do prefeito Marcelo Crivella e no palácio da cidade onde ele despacha. É um dos assuntos mais comentados nos últimos dias. A ação foi um desdobramento de operação que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. O primeiro grupo de câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Rio expediu ao todo 22 mandados de busca e apreensão. As buscas foram pedidas pelo Grupo de Atuação Originária Criminal, que investiga agentes públicos com foro privilegiado. Não há mandados de prisão, mas agentes apreenderam um telefone celular de Crivella. E quem pensa que é só no Rio que há problemas, não é bem assim. Quando foi anunciado o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, um sinal de alerta acendeu para outros governadores investigados em esquemas de desvios de recursos públicos. Isso deixou alguns governadores com a pulga atrás da orelha, com receio de que podem ser os próximos alvos. O jornal Gazeta do Povo do Estado do Paraná fez uma análise que desde abril investigações de casos de desvios de recursos para o combate à Covid-19 se espalharam por pelo menos 11 estados, além do Distrito Federal. São investigados prefeitos e governadores. Além do Rio, há investigações em andamento que envolvem os governos do Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Santa Catarina. Em alguns estados, secretários de saúde chegaram a ser presos ou afastados de seus cargos sob suspeita de corrupção. Em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés responde a pedidos de impeachment até na Assembleia Legislativa por supostas irregularidades na área da saúde. As suspeitas já levaram à queda de 2 secretários estaduais, além da abertura de uma CPI. Em São Paulo, João Dória disse em uma coletiva de imprensa que a decisão do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, de afastar Witzel foi no mínimo estranha. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor nem juízo de mérito, mas eu defendo sempre que investigações e esclarecimentos de denúncia sejam feitos. Porém, quero registrar como governador que uma decisão dessa dimensão, monocrática e não de colegiado, é no mínimo estranha. Uma decisão como essa, a meu ver, dada a sua importância e também a sua dimensão, deveria ser adotada por um colegiado e não por um único juiz, afirmou Dória. O governador do Maranhão, Flávio Dino, foi outro que não gostou da decisão no Rio, conforme a entrevista ao jornal É o País. E chegamos ao final desta edição. Obrigado pela sua atenção, seu like, compartilhamento e que Deus abençoe a você e a sua família.